Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo. Meu nome é Arthur. A gente atualmente estamos Cursando o quinto semestre de Biologia, ficamos responsáveis por esse tema. exploração de recursos hídricos e sustentabilidade da capital natural da disciplina de Ecologia e População. O nosso seminário tem como foco dizer como é a sustentabilidade e como ocorre o capital natural dos recursos naturais. Um exemplo pode ser algo que estamos utilizando no momento, carro de vassoura, o próprio vassoura mesmo. O algodão, que a gente utiliza, então onde é que veio o algodão, a madeira, tudo mais. Os tópicos que iremos abordar será o que são recursos vivos, a formação de as formas de exploração, extrativismo vegetal, biotecnologia e recursos genéticos, o grande problema, consequências reais, a solução por meio de manejo sustentável e referências. E durante a nossa apresentação a gente vai abordar isso de forma linear, para que haja um entendimento. Bem, o que são recursos vivos? São todos os elementos de biodiversidade, como plantas, animais, fungos e micro-organismos que a humanidade utiliza para sobreviver, pela sobrevivência, no caso. Manutenção de economias, bem-estar em geral. Exemplos são madeira, como o Leonardo citou, peixe, algodão e fungos medicinais. Utilidades da alimentação, vestuários, abrigo e farmacêuticos, no caso. Um exemplo é a penicilina. Recursos vivos, como a fauna e flora, e recursos marinhos. Bom, pessoal, como o Arthur acabou de dizer, os recursos vivos eles são essenciais para a manutenção da vida do ser humano, porque eles englobam boa parte dos seres vivos, como as plantas, os animais, fungos e micro-organismos. E nisso a humanidade utilizou ao longo do tempo isso para proveito próprio, como utilizando a madeira que pode ser utilizada para a construção de portas, mesas, casas, como ocorre em países do norte, visto que é um isolamento térmico, peixes que são utilizados na alimentação e em algumas é utilizado de forma cultural. O algodão, que foi um dos grandes divisores de águas durante a nossa colonização, barra vida, visto que as roupas que a gente veste, os utensílios, como bolsas, mochilas, às vezes são feitos de algodão. E os fungos, como o Arthur disse alguns anos atrás, eles podem ser utilizados nas E indústria farmacêutica, como a penicilina, como a penicilina, que foi um dos grandes avanços contra as bactérias, visto que a penicilina ela mata as bactérias em si. Pessoal, as formas de exploração são três que a humanidade utiliza para fazer as retiradas dos recursos da natureza. Uma delas, a gente como estudante de ecologia pode citar a pesca e a caça, que é um recurso faunístico, que historicamente é utilizado para a sobrevivência da nossa espécie. Durante o período onde a gente não tinha agricultura ainda, a gente pescava e caçava. E agora, atualmente, no mundo moderno, a pesca, um dos exemplos que eu posso citar é a pesca de arrasto, onde empresas, quando elas vão pescar peixes, elas utilizam e arrastam outros seres marinhos, como focas, golfinhos, caranguejos, até corais, algas vivas e tudo mais. E isso é só uma parte do conjunto de serviços, porque além da pesca de arrasto, também tem a caça indiscriminada, que ocorre, na maioria das vezes, em períodos reprodutivos de peixes e de outros animais. E também tem a caça indiscriminada de animais que estão ou que podem estar em risco de extinção.
como ocorre com a onça pintada da Amazônia. Para a fabricação de estofados, ou então até mesmo mais estofados que se utiliza para decoração. Bom, pessoal, outro pilar que os humanos, nós seres humanos utilizamos também é o extrativismo vegetal, que ocorre em comunidades tradicionais. Isto é, ele vai ter coleta de frutos. Um dos exemplos que a gente pode trazer é o açaí e a castanha do Pará, que é os recursos vegetais. Também as empresas também, algumas empresas, elas vão também utilizar a extração do látex, que pode ser utilizado para fazer borracha e outros produtos emborrachados. E também, algumas empresas também utilizam a retirada de madeira para a construção e também o principal meio de escrita, que é o papel, a utilização de fazer livros, revistas e tudo mais. E nisso é de forma sustentável, mas na maioria das vezes isso não ocorre, principalmente na retirada de madeira, visto que o Brasil tem um grande problema, que é a retirada indevida de madeira. Até aqui no nosso Ceará ocorre a extração de madeira de forma ilegal. Isso também ocorre também em outros estados, como a Amazônia, que é um dos grandes locais que ocorre essa retirada. Acredito que a madeira é mais utilizada para a confecção de papéis ou outro tipo de utilização, até como carvão vegetal. Talvez seja a madeira de eucalipto, porque são árvores que crescem muito rápido e acabam sendo utilizadas como forma de não afetar outras espécies de árvores. E, além do mais, também, com a retirada da madeira, as pessoas que cortam, às vezes não vai nem só para a construção ou para a madeira, eles utilizam para outros meios, como a fabricação de móveis e de carvão, utilização de carvão. E também eles revendem para outros locais. Isso acaba também tendo um impacto ambiental na região. Penicilina, cosméticos, principalmente ativos, princípios ativos raros da nossa biodiversidade. E o industrial são genes de aranhas para fios de alta resistência. Tipo assim, saúde, porque vai ter desenvolvimento de novos antibióticos, que vai ter pesquisas de novas bactérias e micro-organismos que podem auxiliar na luta contra as doenças. Cosmético, basicamente, sempre vai haver pesquisas referentes a isso, a saúde, que pode ser determinada de várias formas, de cabelo, na pele. Por exemplo, uma planta pode ser boa para a pele e isso vai incentivar novas pesquisas e isso vai ajudar. E na indústria, como está aqui, genes de aranha para fios de alta resistência. Isto é, eles estão analisando genes das aranhas para fazer tecidos sintéticos mais resistentes. Outro exemplo ao invés da aranha pode ser citar o bicho da seda, que. Como é que eu posso explicar? O bicho da seda, basicamente, ele é utilizado também na confecção. E, basicamente, as empresas ou agricultores do bicho da seda, eles vão alimentá-las e nisso eles vão fazer com que a lagarta cria um processo de pulpa, onde a partir da pulpa ela desenvolve todos os fios que ela
cruel, de certa forma. Eu não sei se eles deixam. Não, eles chegam lá. É o grande problema. Aí a gente chegou agora um dos grandes problemas que assolam A exploração de a recursos naturais atividade. trazendo uma grande importância para o tema da atualidade. O problema não é só explorar, e sim a velocidade de exploração. No caso, o Leonardo já falou a respeito, que seria de acordo com a caça, em grande Sim. exceção, pode acabar trazendo Do recurso do capital, que basicamente o recurso do capital ele vai precisar de recursos naturais para trazer um drama e importância no tema da qualidade. Visto que com o desmatamento vai haver pouca biodiversidade, isso também vai implicar nas frutas das pessoas ali presentes e também na escassez de alimento. Conceito de velocidade. Os recursos hídricos são renováveis, mas eles precisam de tempo para se reproduzir. E se o humano retirar, se o ser humano retira muito rápido do que a natureza consegue repor, o recurso acaba. Basicamente é o que eu acabei de dizer. Sem floresta não vai ter a biodiversidade, sem a biodiversidade não vai ter animais, se não tiver os animais vai ter pouca escassez de alimento como as frutas e carne, e isso vai acabar tendo um efeito cascata, que vai pegar toda a biodiversidade e o ecossistema da região. um exemplo da presa de caçador seria a grande quantidade de empresas que irá existir, irá aderir muitos caçadores e a quantidade de caçadores que irá buscar essa presa vai drasticamente diminuir a quantidade de presas para poder sim. Isso vai acabar. No caso, o exemplo que eu estou citando é de animais, viu? Não de ser humano com outro animal. E como o Arthur acabou de dizer, isso também vai implicar também que sem presa não vai ter predador, isso também vai acarretar uma carência do ecossistema. E isso é para tudo, até para os peixes em si, que é um capital natural que auxilia na sobrevivência. Aí as consequências reais, como eu acabei de dizer, a superpesca acaba atingindo a extinção comercial de espécies que algumas empresas ou pesquisadores eles não estão nem aí para os períodos em que vai ocorrer a introdução dos peixes, eles acabam pescando. O desmatamento também, que vai ser a perda de habitats e a extinção de plantas, porque sem o ambiente, a planta que é medicinal ela não vai conseguir ter o seu ambiente, o seu nicho ecológico para poder ter o desenvolvimento. E isso acarreta na perda dela. E essa planta medicinal, que às vezes não pode ser nem conhecida pelo público, pode ser perdida. E também acarreta numa cadeia e acaba quebrando a cadeia alimentar. Visto que se um predador não tem a presa, e o contrário também se eu tiver pouco predador e mais presa, a presa vai acabar comendo o recurso vegetal, que vai acabar também acarretando e uma perda, porque eles podem ter agora, mas no decorrer do tempo eles não vão ter. Solução por meio do manejo sustentável. Período de defesa que proíbe a pesca e a caça na época em que animais estão tendo filhote. Manejo florestal e sustentável, em vez de derrubar e É como se fosse
pequenos lotes, onde vai haver um desmatamento dessa floresta, mas só que não vai ser toda ela. Como a nossa professora já disse uma vez, vai ser talhos, vai ser uma floresta talhada, que basicamente em um ano vai tirar uma área daquela floresta, aí não se tira mais daquele recurso, vai fazer em outra região talhada, em 10 lotes, que vai ser o tempo necessário para ter a recuperação dessa área degradada, que é a floresta talhada em si. Em relação ao período de defesa, é que alguns órgãos do governo federal ou municipal, algum órgão do país, ele vai averiguar a proibição e a fiscalização da pesca de peixes de peixes no período reprodutivo, visto que é proibido essa ocorrência da pesca. E quando ocorre a pesca, quando nota que tem alguma espécie, pode-se dizer, preste a copular ou por ovos, eles acabam marcando como se fosse, um exemplo, riscando ou então furando, colocando nas plaquinhas. Colocando, mostrando que ali não se pode pescar porque está em produção. Aí a gente vai passar um vídeo agora Do YouTube. Você já parou para prestar atenção que a natureza presta serviços essenciais para a gente e que ela não é remunerada por isso? Nós vimos aí recentemente, pelo tema da redação do Enem, o trabalho invisível que as mulheres prestam à sociedade e o quanto ele afeta a nossa economia. E isso me fez lembrar de um conceito no ESG que tem essa mesma relação, só que com os recursos naturais. Bem, isso é o que chamamos de capital natural. É o valor do recurso natural em relação a produtos e serviços. A ideia é pensar qual o valor que esses ativos naturais têm e internalizar isso para os negócios. Já que a maioria das empresas, todas as empresas e todas as pessoas, dependem de recursos naturais para poder sobreviver. Já que, afinal de contas, a escassez desse recurso vai afetar diretamente no seu negócio. Isso deixa evidente o quanto uma crise atrelada a algum recurso natural prejudica todo mundo, prejudica todos aqueles que dependem daquele recurso natural. E volta em algo que eu sempre digo, de que uma ação individual gera impacto coletivo. A ação de uma empresa sobre o recurso hídrico, sobre um rio, por exemplo, vai afetar todas as outras empresas que se abastecem daquele rio, toda a comunidade ao redor também. Então, pensar em capital natural é dar valor econômico ao recurso natural. E isso faz com que as empresas prestem muito mais atenção, porque, infelizmente, a maioria das pessoas só prestam atenção ao valor de algo quando ele é convertido a um valor financeiro. A origem dos nossos meios de produção sempre considerou os recursos naturais como algo infinito e como algo à disposição da humanidade. A partir do momento que esses recursos começam a ficar escassos, é que a gente começa a utilizá-los de uma maneira mais consciente. Então, capital natural nada mais é do que o valor que os recursos naturais têm para a sociedade, para a economia. É, querendo ou não, esse trabalho invisível que a natureza presta pra gente. Já botei pra gravar. Uma das partes? Tá bem. Bom, pessoal, e as conclusões. Como a gente viu no decorrer da nossa apresentação, a interdependência vital, visto que o capital natural, ele é essencial para a sobrevivência do processo humano, depende dos nossos recursos naturais, dos recursos vivos, que como a gente estava falando, que é vários, que é animal, vegetal, dos fungos e micro-organismos. Os desafios já têm temporalidade. O colapso ecológico que não ocorre pelo lado de explorar, mas sim pela incompatibilidade entre o ritmo de consumo humano e a taxa de regeneração biológica. No caso da questão da caça de peixes, como o Leonardo já explicou. O equilíbrio cooperativo, o manejo sustentável, o respeito ao período de defesa das unidades de conservação não são barreiras ao desenvolvimento, mas sim a garantia de haverá um futuro. Visto que sem um equilíbrio, não vai ter como ter aquele determinado recurso. Isso vai carregar em impactos, futuramente.
Porque a gente não pode cortar toda a floresta em si. E não é muito viável, visto que ela desempenha um papel bastante importante. E a preservação É progredir, protege a biodiversidade e as teias tróficas, que significam assegurar a estabilidade econômica da própria existência humana. Isso é, né? Sem a preservação não tem recursos viáveis para nós. E isso não é só os recursos materiais, como as pedras, mas a nossa própria cultura, isso. Aí aqui são os recursos, as nossas referências. E agora, pessoal, a gente vai com um quiz. A gente. Olá, Amanda. Aqui fiz uma parte pelo digital mesmo, né? Porque aconteceu que acabou o tempo da nossa gravação lá na sala de aula, porque o celular lotou a memória e já estava perto da hora do ônibus chegar também. Aí eu vou terminar por aqui, se não tiver nenhum problema pra você, claro. Sim, vamos voltando, né? Aqui é a parte do quiz que fizemos. E eu vou lendo as perguntas e as opções relacionadas. Questão 1. Considera no conceito de capital natural, discutido em ecologia, se uma comunidade humana consome os recursos vivos de um ecossistema, a uma taxa de SCC os juros gerados por esse capital. Qual a consequência ecológica imediata para a estrutura da comunidade biológica? Letra A. Um aumento imediato na diversidade de espécies devido à abertura de novos nichos ecológicos artificiais. Letra B. O esgotamento progressivo do estoque principal de recursos, reduzindo a resiliência e capacidade de carga de sistemas. Letra C. A estabilização de cadeia alimentar, já que menos indivíduos competirão pelo mesmo recurso limitantes. Letra D. O aumento da taxa de renovabilidade de espécies remanescentes para compensar a pressão antrópica. Letra E. Transição imediata de ecossistemas para o clímax ecológico mais complexo e resistente. Vou passar para a segunda. A penicilina é citada como um exemplo clássico de recursos vivos fungíticos, com utilidade farmacológica por ponto de vista evolutivo e ecológico. Por que esses micro-organismos produzem tais substâncias na natureza? Letra A. Como uma estratégia de competição específica para inibir o crescimento de bactérias vizinhas no mesmo substrato. Letra B. Como um subproduto metabólico sem função ecológica, excretado apenas devido ao excesso de nutrientes. Letra C. Para estabelecer uma relação de mutualismo obrigatório com as plantas vasculares ao redor. Letra D. Como um mecanismo de atração de vetores polinizadores para a dispersão dos seus esporos no ambiente. Letra E. Para acelerar a decomposição de matérias orgânicas inanimada por meio da simbiose bacteriana. 3. A penicilina é considerada um exemplo clássico de recurso vivo aplicado à saúde e à biotecnologia. Esse recurso medicinal é produzido a partir de qual grupo de organismos? Letra A. Plantas medicinais da floresta amazônica. Letra B. Fungos. Letra C. Alga marinha profundas. Letra D. Vírus modificados em laboratórios. Letra E. Veneno de serpentes nativas. Questão 4. Ao falar sobre as formas de exploração, a pesca de arrasta é classificada como um método de alto impacto ambiental. Por que esse método é criticado ecologicamente? Letra A. Porque ele captura apenas peixes grandes e deixa pequenos morrerem de fome. Letra B. Porque ele depende muito do vento e não consegue pescar em grande quantidade. Letra C. Porque ele acaba capturando e destruindo involuntariamente outros componentes da teia trófica, como corais, golfinhos e caranguejos. Letra D. Porque ele limpa a água do mar excessivamente, retirando o oxigênio dos peixes. Letra E. Porque ele só pode ser praticado perto de praias, incomodando os banhistas. Questão 5. O debate sobre a extração de corte ilegal de madeira afeta severamente a biodiversidade brasileira. Qual estado no Nordeste durante a apresentação, enfrenta esse desafio diariamente em seus ecossistemas? Letra A, Rio Grande do Sul. Letra B, São Paulo. Letra C, Ceará. Letra D, Goiás. E letra E, Rio de Janeiro. Questão 6. Para evitar a pressão sobre árvores nativas e ecossistemas protegidos, que tipo de árvore de crescimento muito rápido é frequentemente utilizada na indústria para
a produção comercial de papel e carvão vegetal. Letra A, ipê amarelo. Letra B, eucalipto. Letra C, carvalho. Letra D, castanha do Pará. Letra E, açaizeiro. Questão 7. Qual a causa central por trás do colapso ecológico da população e estoques naturais explorados pelo ser humano? Letra A. Os simples atos de seres humanos entrarem na floresta para caçar ou colher de forma de subsistência. Letra B. A falta de tecnologia moderna para extrair os recursos de maneira mais acelerada. Letra C. A incompatibilidade entre o ritmo acelerado de consumo humano e a taxa de regeneração biológica da natureza. Letra D. A exceção de animais da natureza que impede o crescimento natural das plantas. Letra E. O desinteresse das indústrias em comercializar produtos ecológicos. Questão 8. O que significa o termo extinção comercial para uma das principais consequências reais sobre a sobreexploração? Letra A. Quando uma espécie deixa de existir completamente na Terra devido à morte de do seu último indivíduo biológico. Letra B. Quando a densidade de espécies se torna tão baixa que o custo financeiro para caçá-la ou pescá-la passa a ser maior do que o lucro obtido nas vendas. Quando o governo proíbe por lei a comercialização de qualquer produto de origem animal. Letra D. Quando as lojas decidem substituir voluntariamente os produtos naturais por alternativas 100% sintéticas. Letra E. Quando uma plantação cultivada seca completamente devido a fatores climáticos como a seca. Como a solução de manejo sustentável para proteger a capital natural, destaca-se a importância do período de defeso. Qual o objetivo dessa medida? Letra A. Aumentar temporariamente o preço dos recursos no mercado para desestimular o consumo excessivo. Letra B. Proibir temporariamente as atividades extrativistas durante a época reprodutiva para proteger as matrizes e garantir recrutamento das próximas gerações. Letra C. Determinando o corte obrigatório de árvores antigas de uma floresta para abrir espaço ao plantio de sementes exóticas. Letra D. Cobrar impostos adicionais de comunidades tradicionais que vivem do extrativismo de frutos e castanhas. Letra E. Armazenar e congelar o excesso de peixes capturado em alto mar para controlar a oferta de produtos na cidade. 10ª e última questão. A adoção de estratégias como manejo sustentável, o respeito às taxas de renovabilidade e criação de unidades de conservação indica que essas medidas funcionam como barreiras que travam definitivamente o desenvolvimento da economia humana. Tais práticas devem ser aplicadas apenas em países ricos, pois exigem investimento financeiro inviáveis para nações em desenvolvimento. O planejamento ecológico falha na prática pela ausência de modelos matemáticos e dados populacionais perfeitos. Essas ações não são barreiras ao desenvolvimento, mas sim a garantia científica de que haverá recursos disponíveis para o futuro. Letra E. O foco exclusivo da ferramenta de proteção de animais domésticos contra a situação de abandono. Aqui está o gabarito. É isso.